Olá, minha gente, tudo bem? Então hoje a gente veio falar aqui um pouquinho sobre a análise socioeconômica do empreendimento de infraestrutura, a implantação do terminal portuário e da faixa de infraestrutura em Pontal do Paraná, né? Nós havíamos prometido isso e gostaria de mostrar para vocês um estudo, né? Não é um achismo, né? Foi um estudo feito por 5 mestrandos do mestrado da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR. Os alunos foram o Cássio Germano Cacciatori, o Fernando Aquino Escaliante, eu, Hamilton Bonato, o Leonardo Gomes da Costa e o Luciano Kenji Tao. O que a gente buscou comparar assim o município de vocação turística, em que se pretende implantar esse terminal, e os demais municípios da região, que tem uns turísticos, outros portuários, né? Argumentos que seja viável o empreendimento para a população local, que aquela implantação do terminal e da faixa de infraestrutura deve levar a uma melhoria do IDH do município e a diminuição da concentração de renda, de forma que o crescimento econômico possa beneficiar uma maior parte da população. O que esse estudo procurou fazer, nós 5 mestrandos desse curso procuramos fazer, é contribuir na reflexão da população local quanto aos benefícios e malefícios para ela própria na implantação daquele empreendimento. O governo do estado ele pretende potencializar a política pública de infraestrutura, por isso quer fazer esse empreendimento, né? Que é uma rodovia, um canal, ampliação e retificação de um canal, a implantação de uma ferrovia, a implantação de um gasoduto, a implantação ainda da linha de transmissão, e os dutos de saneamento e ligando a PR-407 ao novo terminal portuário, a ser implantado na localidade de Pontal do Poço, no município de Pontal do Paraná. É requisito absoluto, gente, que as políticas públicas tenham como principal escopo, a principal intenção, a garantia de direitos da cidadania, a promoção e estímulo do desenvolvimento econômico, social, ambiental, institucional, de forma que contribuam para a criação de alternativas de geração de riqueza e renda, tá? Especialmente a população hospedeira de empreendimentos que corporificam tais políticas públicas. A partir do que se entende então por políticas públicas e as necessárias consequências de suas implementações, devem ser levados em consideração o grande volume de recursos que vão ser usados, né, para fazer esse empreendimento, tanto recursos públicos quanto privados, né? E também, evidentemente, deverá ser, tem que levar em conta o que aqui nós não vamos estudar nesse momento, mas deve ser levado em conta, né, que será removido aproximadamente 500 hectares de Mata Atlântica. Então nós, assim, nesse estudo, o que nós buscamos fazer? Comparar os indicadores do Produto Interno Bruto, o índice, o PIB, né, o Produto Interno Bruto, o índice de desenvolvimento humano, né, dos municípios, né, o IDHM, e o índice Gini, daqueles municípios do litoral do Paraná, com o objetivo de verificar a viabilidade de tornar uma cidade com vocação essencialmente turística e uma cidade que será prevalentemente portuária. Quer dizer, será que vale a pena Pontal do Paraná, que é uma cidade especialmente e unicamente turística, sua vocação econômica é turística, não há dúvida nenhuma hoje, acho que ninguém tem dúvida disso, em transformá-la numa cidade que será prevalentemente portuária, né? Então esses dados nós vamos trazer e depois as conclusões os senhores e as senhoras tirem, né? Porque o uso de indicadores é muito importante, gente, porque ele ajuda a compreender a situação atual, indicar o caminho a ser seguido e uma meta a ser atingida, né? Então os dados relativos a PIB, IDH e índice, eu quero dizer para vocês, foram tirados da onde? Do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do PNUD. Então quando eu falar aqui PNUD, é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E também pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, do IPEA, né? Então, o litoral do Paraná ele possui 7 municípios, né? Paranaguá, município polo, com vocação essencialmente portuária. Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba são municípios turísticos, né? Com vocação turística, municípios balneários. Morretes com uma vocação também turística e principalmente gastronômica. Antonina com vocação turística e portuária. E finalmente Guaraxaba com vocação turística ecológica. São esses os 7 municípios. Os dados analisados foram obtidos pelo Atlas de Desenvolvimento Humano,
os gráficos que nós analisamos, eles permitiram a gente visualizar a evolução dos 3 índices pesquisados em cada um dos municípios, né? Bem como procuramos comparar tais índices no tempo, na evolução no tempo. A análise desse resultado permitiram que a gente verificasse se é viável ou não transformar uma cidade de vocação essencialmente turística, de veraneio, e uma cidade de vocação essencialmente portuária. Eu só, antes de dar os dados, explicar para vocês o que é o PIB, o que é o Produto Interno Bruto. Então, ele é a soma de todas as riquezas produzidas. O IBGE, ele calcula a quantidade de veículos, alimentos, venda de serviços, estoques de tudo que é produzido. O Instituto calcula o valor desses bens e serviços e depois de deduzidos os custos dos insumos. Tá? Para chegar ao número final é preciso somar o consumo privado, mais os investimentos, mais os gastos do governo, mais o volume de exportação. Desse total, tem de subtrair as importações. Poderia-se pensar que quando se está diante de um alto índice de PIB, isto é, um lugar com riqueza, automaticamente a população daquele local possuiria, na mesma proporção, um alto índice de desenvolvimento humano. Mas, gente, esta lógica não se confirma na realidade. Nem sempre um PIB per capita implica que as condições de saúde, a qualidade da educação e a longevidade da população são satisfatórias. Tendo em vista que nem sempre os recursos são bem aplicados de forma proporcionar melhores condições de vida aos habitantes daquela localidade. O PIB de Pontal do Paraná, ele é de 425 milhões, esses dados de 2015. De forma que possui o 4º maior PIB do litoral paranaense, sendo menor apenas que Paranaguá, logicamente, né? O de Matinhos e o de Guaratuba, e é maior que Antonina, Morretes e Guaraxaba. Então, o PIB per capita de Pontal do Paraná é o 4º no ranking do litoral paranaense. O IDH, agora, uma vez falando sobre o PIB, a gente fala um pouquinho sobre o IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano tem como função a determinação do grau de desenvolvimento socioeconômico de um determinado município, trazendo um conceito de desenvolvimento que não se baseia apenas, gente, no crescimento econômico. O IDH, ele é centrado nas pessoas. Tá? Então, o IDH brasileiro considera também, o IDH global da mesma forma considera a longevidade, a educação e a renda. O IDH de Pontal do Paraná, ele foi calculado no último censo em 0,738, tendo, portanto, um alto desenvolvimento humano. É o 3º maior IDH do litoral paranaense, porém com diferença muito pequena em relação aos demais. São muito parecidos os IDH. Tenho que dizer para vocês que o IDH de Pontal do Paraná, em 1991, era muito baixo. Era médio em 2000, tá? E hoje é alto. Entre aqueles anos de 91 e 2000, houve um incremento do IDHM de Pontal do Paraná. Esse incremento foi de 80,44%. Portanto, bastante superior, gente, ao crescimento do próprio estado do Paraná, que foi de 47%. E do Brasil, que também foi 47%. Com esses índices, gente, Pontal do Paraná em 2010 estava entre os 16% dos melhores ranqueados do estado do Paraná e entre os 15% melhores do Brasil. Quanto à evolução do IDH médio de Pontal do Paraná em relação aos municípios portuários de Paranaguá e Antonina, para comparar então o município balneário com o município portuário, percebe-se que Pontal do Paraná cresceu muito mais acentuadamente do que Paranaguá e de forma igual a Antonina. Para ampliar a compreensão da evolução do Índice de Desenvolvimento Humano, a gente buscou analisar os seus componentes longevidade, renda e educação. Longevidade, os índices de longevidade do município de Pontal do Paraná são muito assemelhados com os demais, não se abstraindo dessa comparação nenhuma vantagem do município em relação aos demais. Salvo o município de Guaraxaba, que realmente possui uma situação peculiar e um pouco pior em relação aos demais. O IDH da educação de Pontal do Paraná é menor, mas muito próximo dos municípios de Matinhos e Paranaguá. Mesmo que Paranaguá possua um PIB, administração pública, mais que 5 vezes maior que o de Pontal do Paraná. E mesmo assim, seus IDHs são muito parecidos nesse setor.
Mas o que eu queria me concentrar um pouco mais com vocês é sobre a questão do IDH municipal de renda, que é o grande argumento que tem sido usado para a instalação do Porto de Pontal do Paraná. Em conformidade então com o Atlas Brasil, a dimensão renda do IDHM, ele considera a renda per capita da população, a renda por pessoa, ou seja, a renda mensal dos indivíduos residentes, aqui no nosso caso, em Pontal do Paraná. A renda per capita, ela mede a capacidade média de aquisição de bens e serviços por parte dos habitantes de determinada cidade, por exemplo. Indica a capacidade dos habitantes de um determinado lugar de garantir um padrão de vida capaz de assegurar suas necessidades básicas como água, alimento e moradia. Por que eu estou falando tudo isso? Para vocês verem como é importante o IDH na vida da gente, na nossa vida, né? A nossa capacidade de ter água, alimentação, moradia, é muito importante, muito importante. Observou-se, então, nós 5 observamos, através de dados do PNUD, que o IDH de renda do município de Pontal do Paraná, que é 0,737, e dos demais municípios balneários, Matinhos e Guaratuba, então o IDH desses 3 municípios balneários são maiores do que o IDH dos municípios que não são turísticos. São maiores que os IDHs dos municípios de Paranaguá e Antonina, e maiores também que Morretes e Guaraqueçaba. Daí, em termos regionais, a capacidade média de aquisição de bens e serviços por parte de habitantes que moram nos municípios turísticos balneários, então nós que moramos então em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, temos uma capacidade média de aquisição de bens e serviços maiores do que dos demais municípios. Inclusive, gente, maior do que o município de Paranaguá, que possui o maior PIB da região. Beleza? Então, eu estou colocando esses dados para vocês ir chegando à conclusão, tá? Para ver que talvez chegue à mesma conclusão que eu cheguei, ou não. Logicamente, vai de vocês estudarem, como nós fizemos também esses dados. Outro índice importante que nós temos é o chamado índice Gini de renda domiciliar per capita. Conhecer o PIB per capita de um país, de uma região, de uma cidade, não é suficiente para avaliar as condições de vida da população, uma vez que é necessário conhecer a distribuição desses recursos, como se dá o acesso a esses recursos. Então, um dos instrumentos para fazer isso é o índice Gini. O que ele permite fazer? Ele permite verificar o perfil da distribuição de renda, podendo demonstrar que mesmo em determinado local onde há crescimento econômico, esses recursos podem não ser bem distribuídos. Em função do quê? Da concentração de renda local em mão de poucas pessoas. De forma que grande parte da população não se beneficia com a elevação da economia. Então, quanto maior o índice Gini, gente, quanto mais próximo do índice 1, a concentração de renda em determinado grupo, e no caso, em determinada cidade, maiores são os problemas sociais, tais quais as questões relativas à saúde, educação, expectativa de vida. Então, a partir disso, fica evidenciado que o índice Gini é inversamente proporcional ao IDHM. Quer dizer, eu estou dizendo o seguinte para vocês: quanto mais concentrada tiver a renda em poucas pessoas, na mão de poucas pessoas, menor será o IDH daquela localidade. Tá? Melhor serão as possibilidades, por exemplo, de adquirir produtos, de ter moradia, de ter água, de consumir. Né? O relatório de desenvolvimento humano da ONU, RDH da ONU, o Brasil é indicado com índice Gini de 0,515. O Brasil é um dos 10 países com maior desigualdade do mundo, gente. Tendo visto que os municípios do litorâneo do Paraná possuem índice Gini muito próximo do Brasil. Isso significa o quê? Que a nossa região também é caracterizada por uma forte desigualdade social. Os municípios que menos evoluíram na concessão de renda, ao se comparar os dados de 2000 e 2010, eu estou falando entre dois censos, né? Foram os 2 municípios portuários. Estou dizendo para você de novo, os 2 municípios que menos evoluíram na concentração de renda, quer dizer, que mais concentram renda na nossa região, na micro-região de Paranaguá, chamada micro-região do litoral, então,
foram os municípios de Paranaguá e Antonina. E os municípios que mais evoluíram foram os municípios balneários. Matinhos, que evoluiu 12,29%, Guaratuba 7,9% e Pontal do Paraná 9,68%. Então, aí dá para a gente fazer uma análise que será que a concentração de renda não será maior se Pontal do Paraná for transformado então em um município portuário? A tendência da década foi de que a concentração de renda diminua com mais velocidade nos municípios balneários do que nos municípios portuários. Nós fizemos, gente, os 5 mestrandos, nós fizemos a análise dos aspectos socioeconômicos nos EIAS-RIMAS da faixa de infraestrutura e do terminal portuário de Pontal do Paraná. As análises feitas nesse trabalho dizem respeito aos aspectos socioeconômicos a partir desses índices que eu falei para vocês, PIB, DH e Gini. Tá? Nós não analisamos outras importantes dimensões, como socioambiental, sociocultural, sociopolítica, de forma a ponderar os impactos positivos e negativos para concluir pela viabilidade ou não dos empreendimentos do Porto de Pontal do Paraná e faixa de infraestrutura de Pontal do Paraná sobre esses demais aspectos. O que nós concluímos sobre aspecto socioeconômico, e os dados foram claramente vistos por nós, que não, para nós, é a conclusão nossa, não haverá maiores benefícios para a população local. Apontam para uma realidade que a população de Pontal do Paraná, com a instalação de um porto em seu território e uma faixa de infraestrutura de forma descrita no respectivo EIA-RIMA, não tende a melhorar seu índice de desenvolvimento humano. Em relação ao índice Gini, nós vimos, e isso denota-se dos dados, que os municípios portuários têm evoluído mais lentamente que os municípios balneários do que diz respeito à diminuição da concentração de renda. A vocação portuária em nada garante que haja uma melhora na diferença entre rendas dos mais pobres e dos mais ricos. Os mais ricos continuarão a ser mais ricos, ou mais ricos ainda. Os mais pobres continuarão a ser mais pobres, ou mais pobres ainda. Mesmo que haja um crescimento econômico, a implantação do porto e da faixa de infraestrutura, caracterizado aí por um crescimento do PIB, o que me parece evidente, nada permite dizer que com isso o crescimento econômico será bem distribuído, que não será concentrado nas mãos de poucas pessoas, e que parte da população em nada se beneficiará com os empreendimentos. Ao contrário, pode aumentar a vulnerabilidade da pobreza, além de outras consequências que nós conhecemos de cidade portuária. É uma característica desse tipo de empreendimento o crescimento demográfico e urbano acelerados, fluxos migratórios, espraiamento de assentamentos precários, déficits nos serviços públicos essenciais, precariedade e fragmentação urbanas, aumento das desigualdades sociais, da segregação socioespacial e dos índices de violência, transformação da paisagem, mudança de perfil sociocultural e socioeconômico em nível regional, entre tantos outros processos. E, no entanto, não se observa que a regulação pública realizada aí pelo Instituto Ambiental do Paraná tem antecipado tais efeitos nesses empreendimentos. Por outro lado, não se verifica no EIA-RIMA da faixa de infraestrutura que os efeitos adversos desse empreendimento em relação à dimensão socioeconômica, quando não omissos ou com diagnósticos empobrecidos, não permite, com as alternativas de mitigação propostas, possam contribuir para a qualidade de vida da população, especialmente aquelas medidas por meio de DHM. Estou dizendo o seguinte, que o que eles propuseram, vamos desmatar, mas vamos fazer isso, vai ter mais concentração de renda, mas vamos melhorar isso, não provaram em momento algum isso. Lógico, algumas pessoas buscam, estão certo, comparar, por exemplo, com municípios que tiveram um porto, como Itapoá, né? De uma maneira inteligente até tentam comparar. Nós não fizemos essa comparação no estudo, mas eu fiz posteriormente. E digo para vocês, o IDH de Pontal do Paraná, na última década, cresceu mais do que a cidade portuária de Itapoá, por exemplo.
seu crescimento foi maior. Hoje, Pontal do Paraná, que teve IDH muito ruim, como eu falei para vocês, hoje está com IDH praticamente igual ao de Itapoá. Quando digo praticamente igual, a diferença é de milésimos, então praticamente igual mesmo. Tá bom? Gente, a ideia então desse pequeno trabalho que eu passei para vocês é uma reflexão. Tá? Coloquei evidentemente uma conclusão final do meu grupo, mas você pode ter uma outra conclusão se você quiser. A gente logicamente aceitaria essa conclusão, contanto que seja feito também com base em dados científicos, né? A ideia nossa foi essa, buscar dados oficiais e científicos, tá? Então, a partir disso fica aí uma questão norteadora para aqueles que tanto defendem ou tanto criticam a implantação da faixa de infraestrutura e do terminal portuário. A pergunta norteadora que eu deixo para vocês é a seguinte: será que vale a pena para a população local, para a população hospedeira, para os moradores de Pontal do Paraná, será que vale a pena ver uma transformação de um município balneário para um município portuário? Essa é a questão que eu deixo, tá? E a minha resposta, evidentemente, vocês já devem ter captado, mas eu quero, na verdade, que você tenha a sua resposta, tá bom? Gente, muito obrigado, vai lá no nosso canal do YouTube, Matinhos por Hamilton Bonato, vai lá dar um like se você gostou, vai lá e se inscreve no canal, para a gente possa continuar aqui fazendo esse trabalho no sentido de trazer informações científicas, informações que possam ser interessantes para uma reflexão sobre o nosso litoral e especialmente sobre a cidade de Matinhos, que evidentemente sofrerá também os reflexos do Porto de Pontal do Paraná por ser uma cidade vizinha. Mas isso não analisamos nesse trabalho. Um forte abraço, gente. Até a próxima, se Deus quiser.